Começando mais um episódio do Depois de Umas, então puxa uma cadeira que hoje esse papo vai longe. E depois de umas a gente tem muito para conversar. Então acompanha a gente aqui toda sexta-feira no nosso Happy Hour virtual com assuntos engraçados, às vezes importantes, mas principalmente que faz você desligar um minuto dessa aceleração do mundo e curtir aqui com a gente. Estamos em todas as plataformas digitais, inclusive no YouTube, e você pode acompanhar a gente através do Instagram, @depoisdeumas. Hoje a gente vai falar de um assunto principal, acho que do nosso podcast de toda a vida. Eu sou André Wala e eu sempre fico entre uma modelo mexicana e a Tonha nicaragüense. Eu sou o Farofa Pistola. Eu sou o Léo Lousada e hoje é dia de falar de uma das coisas que eu mais gosto, que é uma boa de uma cerveja dentro de um copo bem gelado. Meu nome é Flávio Barbosa, eu faço cerveja e peço pra você, sempre antes de tomar a cerveja, cheire o seu copo. Vai vir muito sabor quando você cheirar o seu copo. Hoje a gente vai falar de cerveja, então a gente toda semana tá aqui tomando uma cerveja, curtindo aqui com os nossos convidados ou com os residentes. E a gente trouxe hoje o convidado super especial, nosso patrocinador, nosso colaborador, Master Blaster Special Professional, Flávio Barbosa da cervejaria Dois Candangos. Muito bom, muito bom. Estamos admitindo aqui agora na reunião o seu Léo Lousada, acabou de chegar aqui para participar conosco. Flávio Barbosa já está aqui, Farofa Pistola também. Eu vou começar apresentando já o que eu tenho aqui à mesa e depois vou passar a palavra para o Farofa. Hoje eu aproveitei que não tem ninguém em casa, que as meninas estão no shopping, e eu trouxe para casa, passei ali e trouxe para casa uma modelo mexicana que estava maravilhosa e acompanhada de um frango assado. Hoje é sexta-feira, dia da maldade. Enquanto a gente estava tentando resolver uns problemas de áudio aqui, hoje a gente está gravando de uma forma diferente, então não sei o que vai dar isso aqui não. A modelo mexicana já foi, então foi só rapidão, já foi. Mas aí eu trouxe uma nicaragüense, que é a Tonha. Eu dei uma caída boa. A velha e famosa Tonha. Grande Tonha. Uma lagerzinha super tranquila, leve, bem comercial, assim, mas boa para uma sexta-feira dessa daqui. Farofa, o que temos à mesa? E aí, pessoal, tudo bom? Hoje estamos com a presença ilustre do Flavão, que me abastece de Dois Candangos. Eu fico feliz da vida quando ele me liga, manda uma mensagem, ele fala, João, aí fala, oh meu Deus, agora hoje, vem, pai. agora. Oh meu pai. Mas hoje, por uma questão de logística, eu tô tomando uma tranquila verdinha Heineken. O Flavão gosta de Heineken, eu já tomei muita Heineken com o Flavão também. Eu vou passar pro Léo Lousada, que acabou de chegar aqui, e daqui a pouco eu sei que ele tem que sair, vai ficar um pouquinho com a gente nesse episódio de hoje para dar sua contribuição com a sua inteligência que nos falta, mas ele tem bastante conteúdo para passar aqui para nós hoje. Léo, o que temos à mesa? Hoje eu tô com uma irlandesa aqui chamada Wexford. É uma cerveja que eu não tinha experimentado ainda e neste momento aqui, mesmo que eu ficarei pouco tempo, será o tempo de matá-la. Muito bom, muito bom. Agora eu vou passar a palavra pro patrocinador, pro patrão. Oi, Flávio Barbosa, que temos à mesa aí o seu alô, bom dia, boa tarde, boa noite. Obrigado, cara. Fala, rapaziada, que prazer trocar essa ideia com vocês tomando uma. Que é aquela história, né? A gente sempre fica muito criativo depois de umas. Isso é maravilhoso. Cara, isso é fantástico. Essa ideia de vocês é maravilhosa. Não tem como não apoiar. Hoje estou tomando uma American Brown IPA, que não é da casa, é de um parceiro, que já fizemos várias colaborativas junto, da Joe Cervejaria, aqui de Brasília. Cerveja fantástica. E vamos nela, espero ficar muito erótico, contar um monte de verdade para vocês, que eu adoro isso. Vambora. Esse é o mood do negócio. A gente vai aqui, lá no final, a gente vai fazer as conclusões finais e a gente começa com depois de umas, e aí é que o negócio fica complexo. Bom, cara, e pra quem tá escutando a gente aqui e não tenha a exata noção de como é que é feita a gravação, a gente tá cada um em uma parte do Brasil, do mundo. Eu tô na Costa Rica, Léo tá em São Paulo, Farofa e Flávio estão em Brasília. E hoje o Fred talvez chegue aí um pouco mais tarde, que tá no Canadá. Só para vocês entenderem, a gente grava isso tudo remoto, então qualquer áudio cortado, alguma coisa que fale, é por causa disso. A gente nunca se encontrou todo mundo para fazer nenhuma das edições do nosso podcast, que já está chegando aí próximo da edição número 20.
Começando com o assunto de hoje, a gente vai falar sobre cerveja. Eu vou passar a palavra para o Flávio diretamente para começar falando como é que você iniciou nesse mundo da cerveja, Flávio. Como é que você foi parar aí? O que te inspirou a ir para esse mundo da fabricação de cerveja? Na verdade, sempre fui apaixonado por álcool, né? Essa é a verdade. Sempre fui apaixonado por álcool. E aí eu me lembro que em 2012, eu e meu companheiro mexicano fizemos uma viagem para a Europa. O destino final era a China. E nessa viagem a gente parou a primeira parada foi Brasil, Frankfurt, na Alemanha. Depois fomos para Nijmegen, na Holanda. E foi a experiência de tomar cervejas diferentes do que nós tínhamos aqui no mainstream, né? Que a gente costuma chamar no Brasil. E aí provei cervejas distintas, de todos os tipos, de todas as marcas e tal. E aí, cara, me apaixonei por esse universo. Falei, meu irmão, isso aqui é muito surreal. Por que a gente não tem isso no Brasil, né? E aí voltei com isso na cabeça, pensando. E aí comecei a pesquisar, comecei a ver que dava para fazer cerveja em casa. Ou seja, inicialmente eu achava que quem fazia cerveja era um extraterrestre. E aí, cara, comecei a estudar. Achei um cara aqui no Lago Norte, em Brasília, que fazia um curso de cerveja. Antes disso, obviamente, fiz uma cerveja em casa, antes de fazer um curso, fiz uma cerveja em casa usando os tutoriais, uma quantidade imensa de tutoriais no YouTube, na internet. Comecei a estudar, a fazer. Os amigos, como sempre, são quem experimenta e testa o que a gente faz. Curtiram a cerveja. Comecei a entender que podia virar um negócio. E estamos aqui, fazendo cerveja, vendendo cerveja e falando sobre cerveja. Maravilha, cara. Essa parte da degustação aí, eu sei bem como é que funciona. Se vocês forem, qualquer um que for na casa do Flávio, é meio constrangedor de você pensar no luxo de você ter um freezer, que na verdade ele tá camuflado, porque tem um barril lá dentro e ele botou um bico de chopp, viu, Léo? Na porta do freezer, um freezer vertical, que tem um bico de chopp que... não tem para de sair cerveja. Ele não para. Tipo, eu nunca. Assim, bicho, falta. Eu não sei o que pode faltar lá na casa do Flávio, mas não vai faltar cerveja, eu garanto pra você. E esse bico nunca secou. E agora ele botou um adaptador que você enrosca uma garrafa PET nesse bico, certo, Flávio? E ali, velho. Ali é onde o Farofa recebe a cerveja dele em casa. Sai dali, dessa fonte. É exatamente isso. Eu costumo, inclusive, dizer pra minha esposa e pros amigos o seguinte: o dia que faltar cerveja em casa, eu mudo de casa. Essa é a verdade. Se dependesse do Flávio, o Zé Delivery, né, que é o aplicativo novo de distribuir cerveja, ia falir, né, Flávio? Porque não existe faltar aí, né? Aquela que pede aí que acabou, não rola, né? Cara, o Zé Delivery ele não vai conseguir me atender porque aqui não falta. Graças a Deus, aqui não falta. Cara, outra coisa que tem lá, Léo, é um carrinho, cara, que o Flávio às vezes usa para levar a cerveja dele para vender nas feiras e quando tem algum evento e tal. O Flávio tem uma caminhonete lá da hora, uma F1000 muito doida, e ele pega esse carrinho que ele fez, cara, e ali tem quantos bicos? Tem 3 bicos, Flávio? O carrinho é uma chopeira elétrica que eu adaptei e tem um banco de frio, né? Aí às vezes eu ponho na caminhonete, às vezes eu ponho na Kombi. Aí eu peguei a combinha, que é uma combinha Corujinha 75, também fiz uma caixa com um pré-resfriador, né, a gelo, e montei 8 torneiras. Então, ou seja, se eu contabilizar as torneiras que tem na Kombi, no carrinho e nos 2 freezers, eu devo ter, acho que são 8 na Kombi, 3 no carrinho, mais 2 em cada freezer, 8, 10, 12, 13, 15 torneiras. 15 torneiras ativas em casa. E aí, Léo, o que você acha? Tem algum comentário? Eu tô achando que eu falhei na vida, fracassei. Fracassei na vida, errei o caminho. Tinha pílula vermelha e azul e eu... Algum ponto eu tomei uma pílula errada e errei o caminho. Ficou o Léo com os jogos dele, que ele gosta, né, Léo? O jogo de tabuleiro, e eu com minhas bicicletas e o Flávio com um bico de cerveja. Cara, ainda bem que nós somos todas pessoas boas, porque senão, Flávio, você ia ter que correr lá no canal do Léo que chama Conhecimentos da Humanidade pra, de novo, o vídeo que eu sempre falo aqui, como se defender de ataques espirituais. Porque a inveja é um ataque espiritual muito forte. Léo, prometo que eu vou dar um jeito de fazer chegar a cerveja na sua mão aí, fica tranquilo, prometo. Ó, aí. E já é a segunda vez que o Flávio me fala isso, hein, que ele vai fazer chegar aí de qualquer jeito. Ele já falou que vai enlatar e mandar aqui pra mim. Imagina, pra chegar em São Paulo é muito mais fácil. Com certeza, vou dar um jeito de resolver.
Cara, legal demais. Que bom saber que foi uma inspiração de uma viagem que a gente foi. Lembro dessa viagem de cabo a rabo. Realmente a gente passou por poucas e boas. Foi muito fera. Vou botar pra vocês que estão curiosos aí pra entender o que são essa Kombi, essa caminhonete, tudo isso que a gente tá falando. No Instagram, @depoisdeumas, vai estar lá. No momento que esse episódio for publicado, vai estar lá no @depoisdeumas essas fotos pra vocês entenderem como é que o negócio funciona lá na casa do Flávio, que é muito legal, é sensacional. Eu vou passar a palavra pro Léo. O Léo tem anos e anos de história e é um historiador e com certeza a gente não preparou, mas Léo, o que você tem de cerveja dentro do contexto histórico aí do mundo? E nesse caso, além de historiador, quem ouviu o nosso episódio da Maratona de Bares vai saber que eu tenho uma experiência prática muito grande com o assunto também. Exatamente. Não só na teoria, mas na mão na massa. Cara, a cerveja, ela talvez seja uma das... Ela briga ali com o vinho para ver quem é a cerveja mais antiga, quem é a bebida alcoólica mais antiga da humanidade. A gente tem registro de cerveja na Suméria. Os caras já tomavam cerveja na primeira civilização. Aí a gente tá falando de 7.000 anos atrás. Esses dias, inclusive, teve um maluco que achou uma dessas receitas lá numa placa lá e tentou reproduzir e fez uma cerveja dessas aí da antiguidade. Depois ela vai migrar pro Egito e no Egito ela vai começar a ficar um pouco mais bem trabalhada, vamos dizer assim. E aí ela vira um artigo meio que de luxo. Tanto é que o salário dos trabalhadores egípcios era em cerveja. A gente tem uma ideia que quem construiu as pirâmides foram escravos, mas não foram. Eram trabalhadores que, fora ali do período de cheia do Nilo, de colheita e tudo, eles não tinham o que fazer. O faraó pagava os caras em cerveja para o cara ir lá e construir a pirâmide. Então, a história da cerveja se confunde aí com a construção das pirâmides. E olha que as pirâmides saíram retinhas, não saíram tortas. Então deu certo pagar em breja. E aí depois aí a gente começa a ter... A cerveja entra na Idade Média, aí são os monges que vão manter o processo de purismo da fabricação da cerveja. A gente vai ter os monges trapistas, né? E aí a gente vai ter inclusive um tipo de cerveja hoje que é a trape por causa disso. E é por causa dos monges que esse processo vai sobreviver e chegar no que a gente tem hoje em dia aí, que são as cervejas que a gente toma, né? Então você vê que cada um toma o caminho que tem que tomar, né, Flávio? Uns produzindo cerveja e outros estudando. E o que eu falei no início, né, no brainstorm que a gente fez antes de começar. Eu adoro ouvir sobre a história da cerveja e quem estuda a história da cerveja por isso, porque a história da cerveja, graças a Deus, a gente não tem uma precisão disso. Então você vai criando, existem inúmeros historiadores, existem inúmeros estudiosos do assunto e toda vez que eu ouço alguém que gosta muito da história da cerveja, como o Léo acabou de falar, eu aprendo uma coisa nova, né? Então, por mais que a gente participe, entenda, faça, conheça e tal, a gente sempre aprende algo novo. Então, por exemplo, eu não sabia da Suméria, eu já tinha ouvido falar da Mesopotâmia, já tinha ouvido falar de várias regiões. Inclusive tem um trecho, alguns historiadores dizem que a cerveja se originou na China, no início e tal, enfim. Tem um monte de história falando sobre a cerveja. Mas o que eu acho mais importante da cerveja mesmo é a gente saber que a cerveja hoje... Léo, complementando, além do vinho e da cerveja, existem historiadores que dizem que o hidromel é a bebida alcoólica mais antiga do mundo. E pouca gente sabe disso. É bem maneiro isso, é bem legal estudar. Agora, o que eu acho mais interessante disso, e de falar da história da cerveja, é mostrar para as pessoas que, por mais que exista o hidromel, que de repente pode ser a bebida mais antiga do mundo, por mais que exista o vinho, que dizem que é a bebida mais antiga do mundo, ou a cerveja, que dizem que é a bebida mais antiga do mundo, é que nenhuma delas, quando a gente fala de agregar, de estar junto, de se reunir e tal, nenhuma delas supera a cerveja. É engraçado que a gente sempre brinca muito, né? Vamos tomar uma, ou depois de uma. Essa uma é referência à cerveja. Não é a cachaça, não é o vinho, não é a champanhe, não é a nenhuma outra bebida alcoólica. Quando a gente fala assim, você já chamou um amigo para tomar um café? Sim, com certeza. Mas quando fala, cara, vamos tomar uma? É aquele momento assim de dar aquela desopilada, dar aquela... Enfim, a gente fala de tomar cerveja. Então, não existe, eu acho, que hoje bebida com maior poder de agregação do que a cerveja. Eu amo mel, hidromel, eu amo vinho, eu amo vodka, eu amo uísque, mas eu sou completamente louco pela cerveja. É um negócio inacreditável por causa disso. Eu tenho certeza, acredito no seu amor. Eu comecei falando aqui que cada um escolhe a sua vida e estudar, e uns fazem cerveja e outros estudam, mas eu sei, obviamente, que isso é uma brincadeira. Eu sei que para fazer cerveja tem que estudar e muito, né? Então eu queria que você
falasse, Flávio, um pouquinho de quando você encontrou esse primeiro curso e depois disso, como é que você seguiu nesses cursos e qual o nível de dificuldade que você encontrou. Talvez você já soubesse, talvez não. Você se surpreendeu ou não com a dificuldade de fazer cerveja de uma maneira que ficasse um produto como é hoje e até onde você quer chegar. Mas começando por quando você descobriu o primeiro curso, a expectativa, qual foi a realidade e como é que você prosseguiu? Bom, a primeira vez que eu estudei sobre cerveja de verdade foi em 2014. A primeira receita que eu fiz foi no final de 2014. Curso, a primeira vez que eu fiz foi em 2015. Mas desde 2015, quando eu comecei a estudar de verdade a cerveja, eu fui descobrindo que a cerveja tem uma vantagem muito grande em relação a outras bebidas, né? Você tem um leque gigantesco de coisas que você pode adicionar. E aí, óbvio, né, como cervejeiro caseiro, você começa fazendo a receita padrão, né, que eles falam da Reinheitsgebot, lá da lei de pureza alemã, que a gente no início fica tão bitolado e quer muito trabalhar em cima disso, fala, não, eu quero ser assim, quero fazer uma lager, quero fazer uma Weiss, quero fazer uma cerveja que respeite a lei de pureza alemã. E aí, quando você começa a entender que o Brasil tem uma quantidade gigantesca de coisas muito boas, que você pode... Aí você começa a mudar um pouco o viés da história da cerveja, sobre o que você vem estudando, né? Então eu comecei em 2015, 2016 dei uma boa aprimorada sobre estilos e foi muito na linha das alemãs e das americanas. Quando eu entendi que o Brasil tinha um monte de fruta tropical, um monte de coisa legal que dava para adicionar à cerveja, eu mudei completamente o meu viés. E aí comecei a estudar isso. Então vamos fazer uma base de uma cerveja e vamos adicionar qual fruta brasileira. Vamos fazer uma base da cerveja, vamos adicionar qual especiaria na cerveja. E eu comecei a fazer isso. Tentar buscar agora a nossa regionalidade, né? A nossa identidade brasileira. Eu sempre curti muito isso, eu sempre gostei muito de desafio, você me conhece há mais tempo, você sabe. Eu nunca gostei do padrão. Eu acho que o padrão ele é muito legal porque ele te dá um bom norte para você seguir e tal, criar uma... Mas você tem sempre que colocar a sua característica em tudo aquilo que você faz. Seja com venda de algum produto, seja com a produção de alguma coisa que você queira fazer. Ah, quero fazer um carro. Bota seu toque no carro. Foi o que eu quis fazer com a cerveja. Buscar uma característica própria e usar a identidade brasileira na cerveja. Foi mais ou menos assim, resumidamente falando, que a coisa começou a andar na cerveja. Flavão, como é que você transformou essa paixão nas candangos, né? Como é que foi essa transformação de um hobby, se é que pode chamar de hobby? Sim, inicialmente foi um hobby. Assim, eu tava meio com o tempo um pouco ocioso em casa, né? O Wallace sabe, assim, cheguei numa zona de conforto e tava me sentindo inútil por conta disso. Eu falei, cara, preciso estudar e fazer alguma coisa diferente. Como eu sempre gostei muito de cerveja, estudei sobre cerveja e tal, falei, posso transformar isso num negócio. E aí eu inicialmente criei meu apelido sempre foi Cachorrão. Aí os próprios amigos que consumiam a cerveja começaram a chamar a cerveja de Big Dog. Ah, cerveja do Big Dog, cerveja do Big Dog. Falei, pô, legal isso aí. Aí procurei um design, fiz a marca Big Dog, criei a arte e tal, tudo bonitinho. Entrei para uma associação de cervejeiros, que é a Serva Candanga. Conheci um cara fantástico, puta cervejeiro, que hoje é meu amigo pessoal. Fizemos a primeira colaborativa, a cerveja dele, a cervejaria caseira, se chamava Dodo Brew, que o apelido dele é Dodô. E aí fizemos a primeira cerveja colaborativa comercial, só que era assim, né? Era colaborativa, era Big Dog Beer e Dodo Brew. Aí sentamos um dia e falamos assim, cara, a cerveja foi sucesso, fizemos 2.500 litros de cara, vendemos a cerveja em 30 dias. Eu falei, cara, o nome Dodo Brew ele não é bom e Big Dog Beer também não é bom. Se a gente pensa em trabalhar comercialmente de verdade, vamos pensar num novo nome? Vamos embora. E discutimos e tal, vários nomes. Pronto, aí tem um monumento Os Candangos, aqui em Brasília, que é aquele monumento famoso, né? Que são os dois candangos abraçados. Por que não dois candangos? E aí procuramos um artista local para desenvolver a arte, virou Dois Candangos e a arte que várias pessoas conhecem. Assim que iniciou-se a Dois Candangos. E aí largamos de lado a Big Dog Beer e a Dodo Brew e seguimos Dois Candangos. Voltando pro segundo bloco do Depois de Umas, eu troquei a cerveja aqui, então hoje o negócio tá animado, normal, toda vez que eu tô com o Flávio eu acabo tomando um pouco mais de cerveja do que a minha quilometragem por litro
adequada. Eu já passei pela modelo mexicana, já passei pela boa e velha senhora Tonha, e agora eu arrisquei, joguei tudo pro alto e estou numa Bavária Masters Edition. Pra quem não sabe, na Costa Rica tem uma cerveja que se chama Bavária, e por sinal é muito boa. Não é a mesma Bavária para nada, é a mesma Bavária do Brasil. É uma lager também, mas bem boa, uma das melhores aqui da Costa Rica. Tá igual aquele cara. Boa também. Essa eu tomo. Exato. Essa é muito É isso boa. aí. Eu tô exatamente desse jeito. Mas não, mentira. A Bavária do Brasil, não vou dizer que eu não bebo, porque só se tiver mesmo a última alternativa do mundo. É muito ruim, mas essa daqui é boa. Essa daqui é legal. Ainda bem que a gente tem 2 candangos, né? Tem mais uma cervejaria que a gente acabou de fechar as portas. A gente anda fechando as portas em todas, né, velho? É verdade. E era essa a primeira pergunta que eu quero fazer no segundo bloco pra vocês dois. Vou começar com Farofa. Farofa, você bebe qualquer cerveja? Vou receber essa pergunta e vou fazer uma outra pergunta pro Flávio. Eu tava hoje pensando nisso. Eu não sei a diferença se você falar pra mim, essa aqui é uma X, uma Lager, uma IPA, uma Ápia. Eu sei falar o sabor. Eu falo, cara, essa é mais amarga, essa é mais leve. Agora, quando você pergunta, que cerveja que você toma? Bicho, eu tomo, experimento, se for boa, filho. Vamos nessa. Tem umas que você vai conseguir tomar uma, porque é muito forte, ou porque o sabor é muito forte. Eu acho que foi o Fred que falou, essas de praia, né, que está no calor, essas levinhas, pode descer de caminhão. Então eu vou responder sua pergunta perguntando, Flávio, me ajuda aí a fazer uma escala, um termômetro, sei lá como é que funciona isso. Quais são os tipos? Não precisa falar todos, que eu sei que tem vários, mas os mais famosos, assim. Eu adoro esse tipo de pergunta e de comentário, exatamente por isso. Você falou uma coisa que é fundamental no meio da cerveja hoje. Pra mim sempre foi um mantra. Cerveja boa é aquela cerveja que a gente gosta, independente do estilo, sacou? Se é uma American Light Lager, como é a Bavária, como é a Skol, Brahma, conhecidas no Brasil, Budweiser, ou se é uma American IPA, se é uma Stout, uma Russian Imperial Stout, uma Barley Wine, não importa. Cerveja boa é aquela cerveja que você toma e fala, que cerveja, adorei. Isso é a primeira coisa que eu sempre digo pra todo mundo. Eu queria ter a oportunidade de responder a pergunta que você fez pro Farofa sobre você beberia qualquer cerveja? É engraçado que depois que eu comecei a entender um pouco mais sobre cerveja, eu perdi um pouco o que a gente chama de filtro, né? Eu não só bebo cerveja artesanal, eu bebo cerveja. Eu bebo Bavária, a nacional, né, a brasileira, eu bebo Brahma, eu bebo Skol, eu bebo tudo, porque eu aprendo tomando essas cervejas, saca? É engraçado falar isso, muita gente entra pro meio da cerveja artesanal e vira um cara muito chato. Seleciona demais as coisas e muitas vezes não tem nem motivo para selecionar. Quando você começa a entender o processo de produção da cerveja, você passa a respeitar ainda mais cervejas como a própria Skol. Mas eu vou falar isso num segundo momento. Falando sobre estilos, que você me perguntou, Farofa. O Brasil hoje, por ser um país tropical, ele ainda é mestre da American Light Lager, que é o estilo que o BJCP usa como guia, né? Ou a German Lager, enfim, a Lager, que é a cerveja mais leve. Cerveja que está entre 4,5% e 5,2% de álcool. Um pouco sabor de lúpulo, né, pouco sabor de malte. A cerveja é para você tomar gelada, trincando na praia. Que é a que a gente chama muito, de canela. né? O brasileiro, cara, ele adora beber muito. É muito impressionante isso. A gente tem o hábito, e foi criado, obviamente, com os amigos na juventude, de tomar grandes volumes. Então, assim, a gente não quer pegar um copo, encher o copo de, sei lá, meio litro, que seria a medida de pint em inglês, e passar ali 1 hora apreciando essa cerveja. A gente quer tomar o copo o tempo inteiro e secar e trabalhar, e de preferência, no final das contas, olhar no chão e falar assim, caralho, enchi essa caixa de cerveja. Bebi tudo com os meus amigos. Então, assim, no Brasil, campeão ainda é a American Light Lager. Mas é engraçado que quando a gente parte para a cena craft, né, a cerveja artesanal, a American IPA, ela tem sido, ou a IPA, que aí tem as vertentes, né, de IPA inglesa, a IPA americana, ela tem sido, assim, campeã de vendas, campeã de consumo, se a gente pode assim dizer. Porque você explora sabor de lúpulo, aroma de lúpulo. Algumas têm algumas adições de frutas, como por exemplo aqui em Brasília tem a Quatro Poderes com maracujá, que é maravilhosa, sacou? A gente mesmo ela sendo muito diferente de uma Skol Sim. da vida. Sim, é impressionante isso. É porque as pessoas têm descoberto novos sabores.
Por exemplo, a gente fez uma cerveja que ela leva caju. Tem uma versão dela que é uma American IPA com caju. É uma cerveja com 6% de álcool, mas tem caju. Então você toma e você não sente o álcool, você sente o gosto de caju. E o Brasil, obviamente, pouquíssimas pessoas não gostam, mas a maioria adora caju. Então, por isso que eu disse no início, né, a gente partiu um pouco dessa vertente de explorar a regionalidade, né, a característica dos produtos brasileiros, porque a gente consegue transcender a linha de consumo para as pessoas. E quando a gente fala de uma American IPA raiz, a gente fala de um chá de boldo com muito aroma de fruta. A chá de boldo que eu digo com muito amargor, aquela pancada de amargor, de álcool e com aroma de fruta. Beleza, isso é bom. Para muita gente o amargor é ruim, incomoda, principalmente para gente que gosta de beber muito. Mas quando você põe um caju na história, você suaviza o amargor. Quando você põe uma manga na história, você suaviza o amargor. Então, os brasileiros têm descoberto isso e têm partido muito para essa vertente. Fala, porra, tô tomando um suquinho de caju com gosto de cerveja e que tem álcool. Então, vambora, quero beber muito. Isso tem sido muito legal. Campeã de consumo ainda é a American Light Lager, né, que vai na até linha por conta da distribuição também, né, Flávio? Não tem nem como comparar, né? Isso aí a gente pode gravar um programa só para falar disso. Mas quando a gente fala para a cena craft, para a cena artesanal, campeã ainda é a American Light Lager e na sequência a American IPA. E depois vem a Weiss, que é um estilo alemão que é muito consumido no mundo. E aí vão indo para várias vertentes, Pale Ale, enfim, cerveja de alta fermentação. O assunto de cerveja, cara, ele é gigante. Ele dá para gravar 10 podcasts só para falar de cerveja de estilos distintos. Sabe? Mas é isso. A gente, inclusive, para avisar para todo mundo que tá aqui, nós vamos ter alguns episódios drops, uma vez ao mês, que é o Depois de Umas Fala Cervejeiro, que vai ser com o Flávio, que tá aqui com a gente, aí sim para falar de assuntos mais técnicos, e aí para ele explicar os 2 grandes blocos que existem de cerveja, as lagers e as ales, por que uma é uma, por que outra é outra, onde é que acontece a fermentação de uma que é em cima, outra é embaixo, e então a gente vai ter todo mês um episódio para falar da parte técnica de como é que a cerveja é produzida e como é que você faz uma receita. E se você está interessado não só em produzir, mas para entender que cerveja você está tomando. Então, assim, a gente bebe todas as cervejas. Resumindo a pergunta que eu fiz aqui, a gente bebe todas as cervejas. Do mesmo jeito que você come um monte de coisa. Só que tem coisa que você gosta, tem coisa que você não gosta. O que você gosta, você continua comendo. O que você não gosta, você não come mais. A mesma coisa é cerveja. Se eu tô tomando essa Bavária daqui e eu tô gostando dela, a única razão de que eu não tomo a Bavária do Brasil é porque eu não gosto do gosto. Então é basicamente isso. Eu gosto de Coca-Cola, por exemplo, mas eu odeio Coca Zero. Farofa já toma Coca Zero, até onde eu sei. Então gosto é gosto. Não quer dizer que uma é melhor, outra é pior. Eu só não bebo cerveja sem álcool. Essa eu não bebo. Aí você vai me desculpar. Aí não tem como. Porque aí não tem razão de ser. É igual jogar futebol sem bola. Não dá, né? Aí eu tô fora. Aí eu prefiro tomar um refrigerante, prefiro tomar alguma outra coisa. Nesse contexto, o restante, cara, é de cerveja, vinho também vai, vodka e tudo. Eu tava vendo uma pesquisa aqui agora, não consegui ver a fonte ainda, que a cerveja é a terceira bebida mais popular do planeta. Não só de alcoólicos, tá? Porque a primeira é a água e a segunda é o chá. E depois vem a cerveja. Não sei se vocês sabiam disso, eu fiquei sabendo agora. Sim, eu sei. Fiquei espantado, achei que fosse o vinho. Achei que o vinho tava na frente. Perde pro chá, que vergonha. Cara, criança toma chá, cara. Que criança que toma chá, rapaz? Cara, toda criança. Mas o grande lance, Farofa, é que o chá ele é muito consumido na Ásia, né, meu irmão? Que é onde está a maior densidade populacional do planeta. Então, assim, chinês adora chá, porra. Indiano adora chá. É só por isso. Não, mas eu acho que a gente tem como virar esse jogo. Eu acho que se a gente organizar direitinho, a gente ganha esse jogo aí. Por mais que lá tenha 1 bilhão de pessoas, aqui a galera, né, tem mais sede, né? É isso aí. Se organizar direitinho, todo mundo bebe. Vou falar assim, vamos avaliar isso por ml. Então o cara tá tomando uma caneca de chá, uma xícara de chá. Então nós vamos avaliar agora por litro per capita. Então aí nós vamos virar esse jogo. Tem razão, Farol. Tem razão. A primeira coisa que a gente vai fazer é acabar com o chamate no Rio de Janeiro. É a primeira medida que eu vou tomar. A gente dá um adianto, hein? Porque a gente fica concorrendo com a gente mesmo. Que absurdo isso, cara. Verdade. E cara, cerveja com biscoito Globo deve ser top também.
Sabe qual que é o grande lance? Muita gente toma o chamate porque acha que a cerveja tem quantidade gigantesca de caloria, né? E eu tô estudando bastante, exatamente, tô estudando bastante para produzir cerveja com baixa quantidade de caloria. Amanhã, inclusive, tem uma reunião com uma nutricionista aqui de Brasília, que a gente vai estudar e fazer um projeto piloto. Fiz uma cerveja sem glúten e agora eu vou fazer uma cerveja de baixa caloria, com baixo teor alcoólico. Que massa, velho. Que massa. Pra investir nessa rapaziada fitness. Substituir o chá pela cerveja. Mas já teve, né, umas tentativas aí, mas o gosto era muito ruim, né? Você vai mudar isso também. Vou mudar. Esse é o ponto. Os caras fazem um chá de verdade que dizem que é cerveja e na verdade não é. Esse é o ponto. Ultra light não tinha? As coisas assim? Isso. Tentaram? Tem. Tem. Vamos trabalhar aqui na isso, Costa Rica mudar. tem umas. Aqui na Costa Rica tem umas lights também e tal. Ah, cara, eu não sei não. Bom, eu prefiro ir é cerveja e a caloria faz parte do contexto da cerveja e amanhã a gente sai pra dar um corridão aí, é vida que segue. Vambora. Eu vou mudar aqui o contexto completamente. Eu queria fazer uma pergunta pro Flávio aqui, que eu acho que é interessante pro contexto que ele já passou. Qual é a dificuldade hoje de você estabelecer um negócio de cerveja, de micro cervejaria ou de cervejaria artesanal no Brasil? Qual é o processo? Que tipo de coisas, que tipo de dificuldade enfrenta? Eu sei que você está muito envolvido nas associações e já viajou para encontrar com gente de outros estados. Como é que tá isso hoje, Flávio? É muito difícil ainda ter uma cervejaria totalmente legal, com todos os registros que precisa ter? Era muito difícil. Hoje não é mais. Hoje, o grande fator que dificulta isso é o custo para se iniciar esse negócio. Porque a legislação ela mudou, vários estados trabalharam para simplificar, o Distrito Federal, por exemplo, trabalhou muito para simplificar, mudaram diretrizes de uso de solo, porque antigamente a indústria de cerveja ela é classificada como nível 5 de poluição, né? Porque antigamente você tinha cervejarias de grandes volumes, geravam muito resíduo, né? E assim, tinha problema de lavagem de garrafa, usa muito detergente alcalino, então tinha problema de lavagem de garrafa, lavagem de tanque, aquela coisa toda. Só que as coisas evoluíram. E a indústria craft, ela tem um volume infinitamente menor do que a indústria mainstream. Então, a legislação entendeu, os legisladores entenderam isso através das associações. A Acerva, por exemplo, a Associação de Cervejeiros Caseiros, né? Ela teve um papel fundamental para esse entendimento no Brasil inteiro. Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais, Brasília, vários estados mudaram as legislações graças às acervas, exatamente porque mostraram para quem legisla e para quem trabalha com essa normatização que é muito simples. Você não gera tanto resíduo assim. Então isso mudou muito. Agora, o custo de equipamento para você montar a fábrica, ele ainda é muito alto. Né? A gente sabe que o Brasil ele vende muito aço para fora, mas para você comprar o aço no Brasil ele é muito caro. Então a indústria cervejeira ela usa muito aço inox em praticamente tudo. Da cozinha cervejeira, fermentador, ao chiller, tubulação, tem que ser tudo de inox. Hoje, até o mapa já mudou um pouco esse entendimento, né? Ele aceita fermentadores de plástico reto-moldados que tenham uma superfície lisa, que permita a lavagem, que não acumule resíduo nenhum. Mas, assim, tudo isso faz parte do processo de entendimento, de simplificação dessa história. Mas o problema ainda é custo, né? A legislação mudou, o entendimento mudou, a normatização mudou, mas o custo não mudou. Ele ainda é muito alto. Por isso, tanta gente faz cerveja em casa e, indiretamente, acaba fomentando o comércio caseiro, por assim dizer. Isso que eu te perguntar, Flávio. Muita gente faz em casa, e qual é a regulamentação para o cara fazer em casa e comercializar em casa? E uma coisa que você tinha me falado, eu queria entender como é que funciona aquele esquema de dividir a fábrica, né? Cervejaria cigana, eu acho que foi esse nome que você usou. Contei que eu achei muito legal isso aí. O mapa hoje ele não regulamenta, né, quem produz cerveja em casa, porque você precisa passar por uma série de exigências que muitos cervejeiros em casa não têm. Então assim, o cervejeiro caseiro, obviamente isso não é maioria, né, por favor, não me entendam mal, mas tem o cara que é robista, que mora num apartamento de 2 quartos, 3 quartos, que seja, tem uma dependência de empregada, mas ele não tem empregada fixa em casa. Pega aqueles apartamentos, por exemplo, aqui, caso de Brasília, lá da Asa Norte e tal, aí transforma a dependência de empregada na nano-cervejaria dele. Então ele adapta o banheiro, que era de empregada, para fazer cerveja. Só que assim, essa é uma adaptação tosca, porque não foi preparado para isso. A gente sabe que raríssimas exceções tem gente que adapta, né, muito bem, faz uma reforma inteira e tal, mas não é o caso da maioria. Então a gente tenta
cuidar muito a gente se preocupa muito com a questão da limpeza, da sanitização, porque quando você produz o mosto, que é a base da cerveja, a base fermentável da cerveja, que é a extração do açúcar, do malte, imagina, você está produzindo açúcar. O trabalho da levedura, na verdade, ela pega esse açúcar da extração do mosto, né, do cozimento da cevada, consome esse açúcar e transforma em álcool e gás carbônico. Ou seja, não tem em momento algum adição de álcool, não tem em momento algum adição de absolutamente nada. Então, quando você faz isso, é o ambiente ideal para contaminação. Então, por isso que é muito difícil você fiscalizar cervejeiro caseiro, normatizar cervejeiro caseiro, e é por isso que o MAPA cria tantas normas e tantas regras para garantir que o produto na ponta seja e chegue seguro para quem consome. Sabe assim, mas eu gosto muito... Sim, pode perguntar. Esse cara que faz em casa, de hobby, ele não tem nem escala para vender, ou consegue alguma coisa desse tipo? Ele faz pros amigos. Como é que é? O cara consegue fazer num apartamento e vender e ter uma grana ou não? É impossível. Cara, pior que consegue. Tem muita gente que se adapta. O cara às vezes começa, como por exemplo eu comecei com uma panelinha de 10 litros em casa, quando eu comecei a estudar os tutoriais de YouTube. E aí eu vi que era muito fácil e eu falei, cara, eu faço 10 litros. Pra fazer 60 a energia é a mesma. Aí comprei equipamento de 60. Pra fazer 60 e fazer 100 a energia é a mesma. Aí comecei a fazer 100 litros. Então hoje em casa eu tenho capacidade de fazer por batelada 120 litros. Acabei de comprar uma panela de 400 litros, uma panela elétrica. Se eu quiser fazer 400 por batelada, eu faço. Então, assim, se eu não tiver amigo... Tá sendo gravado isso aí, tá vendo, né? 400 litros. Sim. Mas é o que eu tô te falando. Ainda não instalei, tá? Por favor, ainda não instalei. Mas é por isso que... Eu tô falando da produção caseira. Por favor, não é a produção que eu vendo. Eu não vendo essa produção. Não, ele me dá aqui. Ele manda entregar aqui em casa. Exatamente, são as experimentais. A gente usa esse equipamento para fazer projetos experimentais que vão para a cervejaria cigana, e eu vou chegar nesse ponto depois. Mas tem muita gente que faz essas produções de 100 litros ou de 60 litros e vende, sabe? Que veja bem, a capacidade de produção do cervejeiro, ela está diretamente relacionada à capacidade de fermentação e não a de cozimento do malte. Então, se você tem capacidade de produção, de fermentação de, 600 litros, você consegue fazer 2 bateladas de 100 litros por dia, sacou? Em vezes 30 dias dá 600 litros. Eu tenho essa capacidade em casa. É muito, né? Que eu faço hoje em casa, exatamente. Então, a minha panela é 120 litros, a minha panela de caseiro, né, que eu uso como experimental, mas eu acabo usando os amigos, usando vocês como experimento. Tem essa aqui com café, tem essa aqui com isso, e são as cervejas que, se tiver aprovação de todo mundo, vão para a fábrica, né, para o modelo de cigano que a gente faz hoje. Muito massa, velho. Acho que eu vou vender minhas bicicletas e vou investir nisso aí. Vai nada. Eu tomei uma dura, parecia minha mulher falando, vai nada. Vai nada. O Flávio tem as panelas dele, você tem as suas bicicletas, cada um na sua. O Farofa tá com 14 bicicletas, Flávio. 14. Caralho. Bicicleta. Ele tem 7 pessoas em casa, né? Então, assim, é bastante gente. Não são todas dele, mas são bastantes bicicletas. Cara, queria ter 14 fermentadores. Puta que pariu. A gente faz bem bolado aí. Deixa eu só fazer uma pergunta. Tô sendo claro, se tiver alguma dúvida, pode perguntar, porra. Se não tiver sendo bom, você fala que eu faço de novo. Eu tô adorando, que eu só sei beber, tô aprendendo agora. Claro, tão claro quanto essa lager que eu tô tomando aqui, super clara, essa Bavária deliciosa. Mas eu tenho uma pergunta aqui relacionada... vocês não estão vendo, gente, vocês estão só escutando aqui o podcast, mas o Flávio acabou de levantar o copo dele aqui, e a cerveja dele tem... uma cor de quase de uma stout, né? Bem escura, né, Flávio? É uma brown. A gente vai falar sobre esses tipos todos nas nossas pílulas aí que a gente vai ter depois de umas fala cervejeiro. A minha pergunta é sobre, né, pra gente comentar aqui, a gente vai ter também uma pílula dentro do nosso podcast que é a de carros e músicas. A gente vai falar sobre relação de carros que saíram em determinadas décadas junto com algumas músicas e tudo. E eu vejo que sempre tem uma relação, apesar de obviamente dirigir e beber não ser a melhor alternativa, mas eu tô dizendo que tem uma relação de carros e cervejas artesanais. Então eu vejo que muita gente procura alguns tipos de carros para fazer o seu stand de venda de cerveja. Você tem a Kombi e a caminhonete, e eu queria que você contasse um pouco sobre a transformação que você teve que fazer nesses carros, a reação das pessoas quando veem esses carros do jeito que você montou.
E um pouco desse contexto aí para as pessoas entenderem de onde é que veio essa sua relação com carros e por que esses carros existem aí. Você sabe que inicialmente eu sou mecânico de formação, né? Comecei a minha vida profissional de verdade como mecânico. E aí tive que largar a oficina, que era a minha grande paixão, para cuidar da minha família. Depois disso, cuidar dos meus pais, né? Aí perdi os meus pais, fiquei meio perdido depois que eu perdi os meus pais. E aí fui buscar novos mundos. Mas sempre gostei muito de carro, sempre. E sempre gostei muito de carro antigo. A caminhonete eu acabei transformando numa Red Rod, se quiser pesquisar aí, ela é toda lixada, ela não tem tinta nenhuma, toda lixada e envernizada, tá na lata mesmo. E a Kombi é uma Kombi Corujinha, a famosa Kombi Corujinha brasileira, que construiu o Brasil inteiro, anos 75. E eu busquei esse tipo de carro porque eu acho que são carros que se identificam um pouco com essa cultura. No mundo inteiro, principalmente nos Estados Unidos, onde eu fui mais, né, para estudar e conhecer sobre cerveja, a gente sempre viu uma relação muito grande entre motociclista, carro antigo e tal, com a cerveja artesanal, que todo mundo conversa. É um ambiente que se conversa muito, né? A gente fala muito de trabalho artesanal. Então eu falei, cara, por que não montar um beer truck, né, na Kombinha? E aí corri atrás e tal, comprei uma Kombinha, acabaram me comprando ela e hoje ela tá na Bélgica, a primeira, e aí comprei essa outra, falei, vou transformar num beer truck. E a caminhonete é a mesma história. Inclusive fizemos um evento para Harley Davidson, que o primeiro carro que eu usei foi a caminhonete, que tiraram mais foto da caminhonete no evento do que das próprias motos personalizadas que estavam de moto. Foi sensacional isso. Obviamente, a gente fala, se for beber, não dirija, quer dizer, se dirigir, não beba, e se for beber, me chama. Essa é a frase. Carros e bebidas sempre tiveram uma relação muito próxima. Por mais que a gente, obviamente, diga para não fazer, né, não beber e dirigir, mas sempre tiveram muito próximos. Principalmente quando a gente fala de carro antigo, que é trabalho artesanal e tal, enfim. Sim. É isso. E essa Kombinha tá na Bélgica? Como você tem ainda relação com quem mandou essa Kombinha sua primeira para a Bélgica? Pois é, cara, eu comprei esse carro, era uma Kombinha Corujinha 72, branca e verde, e um belo dia o cara me parou na rua e falou, velho, eu quero comprar esse carro. Eu falei, não vou vender, posso anotar seu telefone? Bora, pode, anota aí. Aí o cara me ligou um dia, bicho, vou aí na sua casa. Ah, vem, miserável. Chegou aqui e falou, cara, preciso desse carro. Tá bom, é tanto, vou ter um preço pra não vender. O cara pagou, reformou o carro inteiro e exportou para um belga. E tá lá, rodando feliz a vida na Bélgica. Que coisa boa, cara, que beleza. Muito legal essas histórias, assim, muito legal essas histórias. Tem muita história que a gente pode contar aí sobre essas cervejas da vida aí, dessa viagem que você teve essa ideia de por que no Brasil não tem essas cervejas, mas eu me lembro bem não tinha, né? Não tinha naquela época, 2012. Mas eu me lembro bem de duas situações. Vou falar de 3 situações dessa viagem pra gente comentar aqui um pouquinho. A primeira delas, aquele bar que nós entramos lá em Nijmegen, que a gente entrou e acho que, não sei se foi a primeira vez que você viu, mas talvez sim, que tinha, cara, uns 30 bicos de cerveja tinha naquele bar, não foi? Quando a gente entrou e que a gente levou um susto assim e que a gente queria tomar uma de cada uma. Flávio já tá quase empatando. Se era só 30? Eu não lembro quantos eram, mas eram muitos, cara. Eram muitos. Era um pub lá na Holanda. Nijmegen, pra quem não pesquisou ainda, é uma cidade perto de Amsterdã. Na verdade, a gente foi pra casa de um grande amigo nosso, o Ben, que é um holandês radicado no Brasil já, casou com a brasileira Camila. Um beijo pra todos vocês. E ele levou a gente, hospedou a gente na casa dele. A casa dele fica numa cidade menor ainda, que chama Evek, se eu tô pronunciando bem. Depois dessa cidade tem Nijmegen, que fica a alguns minutos de Amsterdã. E aí eu até falei no episódio passado, se eu não me engano, não lembro quando foi que eu falei isso, mas eu fui no museu da Heineken lá com o Flávio, foi super legal. Uma das melhores cervejas, se não a melhor cerveja que eu já tomei na minha vida, foi a que eles servem no final do tour lá desse museu da Heineken. Você lembra, Flávio, o dia que a gente entrou nesse pub lá, não? Lembro demais. Foi um dos dias que eu fiquei mais maravilhado, né? Tá ligado quando o cachorro chega na padaria, que vê aquela televisão assim, um assando frango, o outro assando costelinha de porco, o outro assando picanha? Era eu, porra. Aquilo ali pra mim foi um divisor de águas na minha vida. Cara, foi muito legal aquilo ali. Esse é o primeiro caso que eu lembro dessa viagem. Um segundo que eu lembro, cara, é de uma Stella Artois que nós tomamos numa praça aberta lá em Bruxelas. Você lembra disso? Mannequin Peace. Cara,
Que cerveja deliciosa foi aquela. Não sei se, obviamente, o contexto, né? Mas foi muito legal. Foi muito bom. Aquele momento ali foi muito legal. Eu vou contar um contexto dessa história. Fala, Flávio, pode falar. Eu me lembro de um detalhe importante dessa viagem, quando a gente fez, na volta. A gente estava voltando para Holanda e nós passamos lá na Antuérpia. E eu falei, Wala, vamos passar aqui, vamos entrar na Antuérpia, na cidade, né, de Antuérpia. Que, obviamente, é uma cidade extremamente rica de história e tal. E aí nós passamos umas 4 praças e vi várias cervejas. Eu falei, cara, eu preciso tomar cerveja Mães. Lembra disso? Preciso tirar uma foto para mandar para minha mãe. Lembra disso? Aí fomos num bar, pedimos a cerveja Mães, tirei a foto, aí mandei para minha mãe esse dia. Cara, isso para mim foi assim. E aí voltamos, que era no dia do Queen's Day. Voltamos para Amsterdã, passamos em Roterdã, voltamos para Amsterdã e saímos num bar, que foi a primeira vez que eu vi na minha vida, que era uma cervejaria, que é o que a gente chama hoje de brew pub, né, que é o bar que produz a própria cerveja, e que tinha umas mesas com uma torre, um bico na mesa. E eu falei, cara, isso aqui não existe na vida. Não tem como, porra. Eu quero morar aqui. Eu quero casar com esses caras daqui e viver aqui o resto da minha vida. A gente ficava sentado ao redor do bico da cerveja, porra. Sim, cara, e tinha um medidor de litros, né? Então o cara te cobrava por litro, Farofa. Você chegava numa mesa, então você imagina, você chega na mesa, em vez de ficar naquela história de trazer torre de chopp ou jarra, o cara foi logo uma serpentina, o barril lá embaixo. Bichos, manda bala e depois ele te cobra por litro, igual uma bomba de gasolina. Eu já caí nesse truque aí, não quero cair mais não. Cara, na Holanda isso é muito diferente do que acontece aqui no Brasil, porra. Que aqui é fria. Aí, infelizmente, aqui ainda é fria. Caí nessa aí em Fortaleza e caí nessa aí num boliche lá em Orlando também. Quando chegou a conta, meu filho, se fosse o câmbio de hoje, tinha deixado um Celta lá, um Uno Mini. Não, isso acontece. E o terceiro que eu lembro é daquela cerveja naquele churrasquinho. Vocês vão lá no @depois-de-umas que eu vou botar essa foto. Aquela cerveja naquele churrasquinho lá em Shenzhen. É uma cerveja de 600 ml numa garrafa transparente. Lembra disso? Harbin. 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 Não esqueça essa cerveja nunca. Churrasquinho com sinuca ao ar livre. Churrasquinho de morcego, né? Churrasquinho de coronga. De morcego. Foi você, né, mexicano? A culpa é sua, você e Flávio. Rapaz, comemos lá uns negócios que a gente só comia, não perguntava o que era no espetinho. O cara trazia o espetinho, bicho, e a gente comeu, e bebeu mais, e trouxe mais churrasquinho, e era, sei lá, quantas pessoas, umas 15 pessoas. Vocês vão ver lá a foto no @depois-de-umas. Cara, no final, nós fomos dividir a conta, não sei se deu $10, não sei se foi nem isso. Deu $7, nem isso. Cara, foi muito pouco e a gente ficou um tempão. Então eu lembro dessas 3 cervejas, dessa viagem que a gente fez, foi muito legal, entre tantas outras que tiveram, mas eu lembro dessas 3 aí, foi muito bacana. A China hoje é o país que mais consome cerveja no mundo, né, em volumes totais. E eu entendo por quê. Peraí. Repete o que você falou agora. A China hoje é o país que mais consome cerveja em volumes totais. Caraca, a gente perde no chá e na cerveja? Não, aí não. Aí é demais pra mim. Esse aí foi depois que o Flávio passou pela China. O Flávio foi outra vez. Depois ele foi sem mim. Depois que ele passou, esse número começou a subir. Foi. Cara, eu descobri por que a China é a gigante consumidora do mundo. Eu fui em 2014, a gente ficou em Pequim, na casa de um amigo da minha esposa, que ele era cônsul do Brasil na China na época. E embaixo do condomínio dele tinha uma lojinha de conveniência que só atendia operário. E eu me lembro bem dessa cerveja, essa Harbin. Ela custava, a garrafa de 600 custava o equivalente a R$1 hoje. Ou seja, era merreca pros caras, sacou? Imagina você ter um boteco na porta do seu condomínio com a cerveja a R$1. Você já imaginou isso? Sim. Pronto. Por isso os caras bebem pra porra. Por isso os caras bebem muito. Não, e ela era super fraquinha, né? Cara, 3,5% de álcool em volume total, né? São alcoólicos. 3,5%. Puta, velho. Tá louco.
Por isso os caras bebem tanto. Eu sei que eu cheguei pra pegar a cerveja, subi pro condomínio, levei 10, 20 minutos eu voltei pra buscar mais 30. Porque as 10 não adiantaram porra nenhuma. Eu tô dizendo que a relação dessa viagem com o aumento tem aí alguma coisa, só dessa aí já foi 50. O chinês já abriu até o olho. O chinês regalou o olho e falou, tá errado. Esse cara tá desesperado. Ou no país que ele mora não tem cerveja, ou alguma coisa errada. Mas, eu acho que eles bebem também porque não tem Facebook, não tem TikTok, não tem Instagram. Aí o cara vai beber, né? Caraca, então os caras são felizes lá, né? A gente Não tem, velho. reclama. Pelo Lá menos tem quando cerveja barata e não tem essas merda de... Cara, Porra, maravilhoso. muito surreal. Pelo menos quando eu fui, isso deve se manter, eu não faço a menor ideia, mas deve se manter. É muito surreal. Na época o Facebook tava no topo da curva de marketing, assim, no topo total. E você digitar facebook.com e não ter site nenhum. Parecia tipo, não tem. É um endereço que não existe. Era muito doido isso daí. Então a gente tinha que fazer algumas buscas, eu tinha que buscar algumas coisas, o Google e tal. Cara, simplesmente é uma busca muito diferente. Não tem. Era muito surreal. A gente passou por momentos assim de eu tá olhando pro taxista e falando pra ele assim, turn right, turn right, turn right, e eu tava falando com o volante do carro. Me entendia, mas o cara não me entendia. Ou ele fingia que não entendia. Então é um mundo muito diferente do nosso. E quando chega um cara lá e toma 50 cervejas, muda todo o contexto de 1 bilhão de habitantes. Você vê como é que é o efeito borboleta. Foi o que aconteceu. O cara comeu um morcego lá, parou o mundo inteiro. O Flávio foi lá e os caras estão batendo recorde de cerveja. Porra, é isso aí. Parabéns, Flávio. Parabéns. Obrigado. Vamos juntos que aí a gente vai mudar o conceito do sistema solar. Vamos juntos. É isso mesmo. Galera, a gente tá chegando ao final de mais um episódio Depois de Umas. Episódio épico, episódio super legal. Muito bom, velho. Muito bom mesmo. A gente quase não grava isso aqui pra vocês que não estão sabendo a dificuldade que foi. Plataforma que não deu certo, a gente muda pra uma, muda pra outra, internet que não tá legal. Mas a gente conseguiu finalizar essa gravação. Eu vou começar o meu Depois de Umas aqui, e aí eu vou passar a palavra pro Farofa e vou deixar o nosso convidado Flávio Barbosa por último pra dar as considerações finais. Não que nós não vamos permanecer aqui no nosso Happy virtual, mas pra vocês que estão daí, a gente tá encerrando a gravação. E eu vou começar aqui, Depois de Umas, é muito legal entender a história da cerveja, muito legal entender como é possível você produzir cerveja em casa, entender como se inicia nesse processo, entender que a cerveja, cara, é a bebida das mais populares do mundo e que a gente consegue experimentar, né, vários tipos. E não importa essa história de cerveja artesanal, cerveja comercial, depende do seu gosto, cara. Para com isso e toma a cerveja que você achar que é melhor de acordo com o seu paladar. Relembrar essas questões das viagens que a gente fez e que experimentou cervejas por aí. E, cara, depois de umas, agradecer mais uma vez a presença do Flávio aqui e deixar o recado para vocês que a Bavária da Costa Rica vale a pena. Farol, depois de umas... Porra, depois de umas, cara, eu descobri o que eu mais já sabia, que a cerveja nada mais é que um elo social, né? É a verdadeira rede social milenar, que é onde a gente se encontra para conversar um pouco, para se reunir. E descobri, já que eu sou farofa pistola, eu descobri que a gente perde para os asiáticos em cerveja, para os chineses, e que o chá é mais consumido do que a cerveja. É brincadeira isso, velho. Eu não tô acreditando. Eu vou. Essa pesquisa aí deve ser do Datafolha. Depois de umas, a gente aprendeu tudo sobre cerveja. A gente aprendeu muita coisa sobre esse líquido dourado sagrado. Então não fale mal de uma cerveja antes de conhecê-la. Flavão, depois de umas, meu caro. Cara, eu só tenho a agradecer, porque foi um papo fantástico. Eu adoro conversar sobre cerveja. Foi maravilhoso estar com vocês, porque, porra, vocês sabem o tanto que eu amo vocês. Vocês são uns caras foda pra caralho. Parabéns pelo Depois de Umas, parabéns pelo projeto, eu acho fantástico. E sempre que quiser falar de cerveja, cara, tamo junto. Você falou uma coisa que eu acho que é muito importante, assim, a cerveja boa é aquela que a gente gosta. Pô, não é se é IPA, se é Riz, se é Russian Imperial Stout, se é Lager, se é Bavária, se é Skol, foda-se, não importa. A cerveja boa é aquela que a gente gosta. A gente sempre orienta para o consumo consciente, pede sempre muito isso, porque tem muita gente que usa, né, a cerveja ou o álcool como gatilho para fazer uma porrada de merda, então... A gente pede, porra, por favor, tenha consciência sobre o consumo do álcool, independente da escala, por favor, sempre tenha consciência disso. E, Farofa, essa é a grande verdade, cara. A cerveja, ela é a maior rede social que existe no planeta. Eu, por exemplo, quando eu sento com os meus amigos para tomar uma, cara, eu esqueço o telefone.
sacou? Esqueça que o telefone existe. Hoje a gente precisa muito disso. As pessoas estão tão doentes, tão preocupadas, essa porra de pandemia do caralho. Então as pessoas estão tão neuróticas em função disso e se esquecem muitas vezes de simplesmente abrir uma cerveja, sentar com ela própria, tomar essa cerveja e pensar nela própria. É isso. Sacou? Pensar, o que eu fiz de bom hoje? O que eu posso fazer de bom amanhã para alguém? Usa a cerveja para isso. Não usa a cerveja como um gatilho para talvez descontar suas mágoas, as suas raivas. Não, cara. Usa a cerveja. Aprecia a cerveja. Não importa o estilo ou a marca. Cara, muito boa, é muito boa. Eu normalmente não faço muitos comentários depois do nosso encerramento, depois de umas, mas esse é um comentário que eu tenho que fazer, que é o nosso podcast, ele tem essa vibe exatamente. O que eu espero, o que nós todos esperamos, o que a gente imaginou para quem tá escutando o podcast aqui? Qual que é o cenário? Como que a gente montou a persona? Farofa que me ensinou isso, que esse é bem bacana. Quem é a persona que a gente tá? Cara, a pessoa vai escutar o nosso podcast, a vibe é: pega a sua bebida preferida, senta e você vai ter uma hora e pouco de um papo que você vai escutar, participar de um happy hour virtual. A gente não pode deixar de ter essa interação entre amigos, a gente não pode deixar de ter essa interação por causa de pandemia ou por causa de distância. Então eu comecei isso com essa ideia que Farofa abraçou e a gente chamou o Léo, a gente chamou o Fred e convidados, e o Flávio tá aqui hoje, pensando nisso. Cara, eu estou a 6.000 quilômetros de distância da minha cidade natal, longe dos meus pais, longe dos meus amigos. Eu fiz novos amigos aqui que não substituem os antigos e eu preciso ter essa interação com eles. E eu nunca fiz amigos bebendo leite. Nesse tipo de interação, e aí que o Flávio falou é super importante, é não usar como um gatilho para qualquer outra coisa, mas para que ela te gere uma satisfação, você senta pra pensar na vida e escuta o podcast, escuta um papo, opiniões diferentes. Teve muita gente que já falou pra mim, eu fico super feliz, falou assim, cara, eu me senti na mesa com vocês, eu queria dar a minha opinião ali na hora, e se você quer dar a sua opinião também, @depoisdeumas no Instagram, a gente tá em todas as plataformas digitais, a gente tá não sei se você tá ouvindo no Spotify, mas a gente também tá no Google Podcasts, a gente tá no YouTube, todos esses meios que você pode escutar o seu podcast. Só agradecer a todo mundo que tem escutado a gente até aqui. A gente tá quase chegando no nosso episódio número 20, o que é muito bacana. Espero muito em breve que a gente possa continuar esse papo aí, sentado nessa bancada belíssima de granito que o Flávio tem na casa dele, super bacana de estar, um local agradável, um local onde a gente já trocou muita ideia, com aquele bom e velho freezer que tem um bico de cerveja eterno, que nunca para de produzir, e que muito em breve a gente possa gravar esse podcast aí todo mundo junto. E Flávio, mais uma vez agradecer, cara, muito obrigado por você estar aqui com a gente hoje, e Farofa também, e Léo que passou por aqui. Obrigado, galera, foi muito legal. Valeu, Flavão, valeu, galera. Obrigado, mais uma vez. Se for falar de cerveja, conta comigo, sempre. Valeu, se for dirigir não beba, se for beber me chama.